vocês sabem, lá nas nossas redes sociais e no grupo que a gente tem no WhatsApp, são muitos os pedidos de oração, são muitas as enfermidades, são muitas as dores pelas quais a nossa comunidade tem passado nos últimos dias. E vocês sabem que um dos nossos irmãos, um presbítero, um casal, né, Maria Carmo e o Paulo Rufim, perderam o seu genro, muito novo, de 41 anos, um pouquinho mais novo que eu. De repente, em 3 dias, vocês sabem a dor. Vocês sabem a dor que nós estamos sentindo. Como encontrar resposta no meio de uma dor tão grande, deixando um filho pequeno. A dor é imensa. E é dentro dessa perspectiva que eu gostaria de compartilhar com vocês o que fazer quando nós estamos com o coração sangrando diante das dores e dificuldades. Conheço uma mãe, esposa de um pastor, que perdeu um filho também assim, de maneira inesperada. O filho dela foi jogar squash, 36 anos de idade, chegou em casa, tomou banho, estava se arrumando para ir para o trabalho, teve um ataque de coração fulminante e morreu. E no dia desse funeral, o funeral do filho dela, um membro da igreja virou-se para ela e disse assim: minha irmã, como você está se sentindo? E ela disse uma das coisas que geralmente quem tem um pouco de vivência cristã sabe como é: eu estou esmurrando Deus. Por dentro eu estou esmurrando Deus. Aquela irmã muito espiritualógica, muito sem noção, vira-se para ela e diz assim: não faça isso, irmã, você está pecando. Você não pode dizer uma coisa dessa. E ela, com toda a sabedoria do mundo, vira-se para essa moça e diz assim: eu estou esmurrando Deus para poder esmurrar a sua cara. Acontece isso, meus irmãos. Existem momentos da nossa vida que a gente está esmurrando Deus. E a gente se pergunta por que Deus está fazendo isso comigo. E existem duas respostas teologicamente aceitas quando nós estamos nessa situação que estamos esmurrando Deus. A resposta possível é você dizer assim: Deus fez isso e na sua soberania Ele quis. Louvado seja o nome do Senhor. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus pensamentos. Deus é inescrutável. E essa é uma resposta totalmente aceitável. Mas eu não estou a dúvida dessa resposta. Vou ser sincero com vocês, essa para mim não é a melhor resposta, porque eu não consigo entender um Deus assim. A melhor resposta para mim não é que Deus fez. Se quiser discordar, fique à vontade. Nós estamos lá no Caputino, no pequeno grupo, a gente discute isso. Mas não é que Deus fez, é que Deus permitiu. Existem momentos em que Deus permitiu. Eu não quero me alongar muito sobre a discussão sobre se Deus permitiu ou a soberania de Deus, mas o que eu quero discutir com vocês é se Deus é todo poderoso, por que Deus permitiu? Porque existem momentos em que Deus permite o sofrimento. Várias vezes eu me perguntei a Deus por quê, e várias vezes Deus, na sua graça e misericórdia, me respondeu por quê. Porque eu passei por essa separação, uma pessoa que eu amava, que eu gostava, que eu tinha como amigo, me traiu, me machucou. Por quê? Foi um livramento. Deus me respondeu. É melhor para você. Ou então vocês estavam em missões diferentes, em momentos diferentes da vida de vocês. Foi bom. Eu sei o que é melhor para você. Acontece. Existem momentos em que eu pedi a Deus uma determinada coisa e eu não recebi. Eu fiz tudo certo, pedi a Deus, sabia que era bom para mim, não havia problema nenhum em pedir. Eu pedi, Deus não me deu. Mais tarde eu descobri por quê. Eu estava maduro. Eu não podia receber. Deus, na sua imensa sabedoria e misericórdia, não me deu naquele momento. Existem momentos em que a gente não recebe aquilo que a gente achava que ia receber. Certo? Deus responde para a gente. Eu conheço um homem que perdeu tudo. A esposa abandonou, ele perdeu o dinheiro que tinha. E perguntaram a ele por que ele dizia: eu perdi tudo porque antes eu acreditava que o que eu tinha era porque eu era uma pessoa especial, inteligente ou capaz. Eu confiava na força do meu braço, eu achava que essas coisas eram importantes para mim. E eu
perdi para que eu pudesse saber que Deus era maior do que as coisas que eu tinha. E eu precisava perder para ganhar Deus na minha vida. Então, às vezes a gente recebe a resposta de Deus. Deus nos dá o porquê. Mas muitas vezes, meus irmãos, Deus não nos diz o porquê. Esse é um dos testemunhos mais bonitos que a minha avó deixou comigo. A minha avó, uma vez, ela contou esse testemunho que marcou fundo no meu coração. Mulher de oração, os olhos azuis lindos. Cadê a Márcia? O jeito da minha avó lembra muito da mãe da Márcia Monteiro. Lembra muito, por isso que eu disse, estou saudade de você. Tem mesmo, porque ela me lembra minha mãe, da minha avó, mesmo jeitinho. Foi isso. Você deve ter ficado esquisito que eu estava saudade. Mas a minha avó deixou um testemunho lindo que ela conta para mim. Ela diz assim, contou para toda a família uma vez. Eu tinha 5 anos de idade, a gente estava saindo de um culto, meu pai estava à frente, o trem passou por cima dele, morreu. Foi tentar salvar um sobrinho que morreu, o sobrinho perdeu a perna e o pai morreu. Na minha frente, ali. De um dia para o outro nós perdemos nosso mundo, perdemos nosso status, perdemos todo o dinheiro. De um dia para o outro, fui dormir aos 18 anos de idade com a minha irmã, que dividiu o quarto comigo. 18 anos de idade, falando comigo, dormiu. Eu acordei e ela não. Até hoje a gente não sabe por quê. Muitos anos depois, o meu filho de 30 anos de idade, na Serra de Petrópolis, de Teresópolis, bateu com o carro e morreu. Morreu. E alguns anos depois, o meu marido, de 56 anos, 59 anos, morreu de um ataque do coração fulminante. E a minha voz assim, eu nunca perguntei a Deus por quê. Nessas horas, meus irmãos, em que a gente não recebe uma resposta de Deus, em que o mundo prega uma peça, ou talvez Deus permita que coisas absurdas aconteçam com a gente, como a gente consegue ter forças para continuar? E é dentro dessa perspectiva que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite. Como Deus pode nos dar força para continuar? Antes de eu prosseguir, gostaria de compartilhar com vocês um testemunho que me tocou muito. Mas um pastor chamado Paulo Capelete, não sei se vocês já ouviram falar, um homem de Deus. Se vocês quiserem, depois a gente passa o link, se você quiser contribuir para a obra dele, envolvido com a missão integral. Ele traz pessoas para dentro da sua casa, pessoas marginalizadas que o mundo não quer e nem a igreja quer aceitar, travesti, deficientes, dependentes químicos, pessoas que geralmente a igreja não consegue acolher e acolhe na sua sala. E de um dia para o outro, o seu filho de 14 anos de idade vai contar a história. Mas uma das coisas bonitas e tristes ao mesmo tempo é que quando meu filho morreu, para ter um pouquinho de privacidade, eu saí de casa e aí para uma praça que tinha perto da minha casa, e é ali que eu ia brigar com Deus. Ele dizia, se Deus aparecesse na minha frente, se Jesus aparecesse na minha frente, a gente ia cair na bola. Eu queria esmurrar Deus. Porque existem momentos na vida da gente que só acontece. Eu joguei a minha Bíblia para debaixo da cama e eu larguei lá e eu dizia assim, essa Bíblia não está nada. Eu queria compartilhar com vocês esse testemunho de um homem que reencontrou a sua fé e a esperança no Deus que nós servimos. Eu conheço gente que não conseguiu administrar a morte de alguém próximo. Eu sei que você teve uma perda de um filho. Que ano foi isso? 2000. Se você puder deixar de 2000. Uma forma bem devocional mesmo. Parece que a gente tem alguns amados que não gerenciam, que estão com dificuldade de gerenciar. Eu não posso dizer que eu gerencio bem, né? Eu tenho minhas questões em relação à morte do meu filho. A primeira questão é que eu e minha esposa, nós sempre preparamos nossos filhos
para que eles possam servir Jesus o resto da vida deles. Então a gente sempre pensou que nós estávamos preparando os nossos filhos para serem missionários no mundo e que a gente um dia ia vê-los indo embora, né? Então a gente tinha muito claro isso. E o meu filho, ele queria ser missionário entre os índios e queria ser dentista. E eu sei que ser missionário entre os índios é uma falta, porque tem muitos indígenas, muitas tribos indígenas que ainda não têm missionários. E eu era feliz, e eu trazia gente que era da tribo indígena para conversar com meu filho, porque eu queria motivá-lo, mas também queria mostrar que tem suas dificuldades, né? E aí, de repente, e também outra, eu tinha uma concepção muito errada da vida cristã. Por quê? Porque eu achava que eu estava servindo a Deus, minha esposa estava servindo a Deus, nada vai acontecer com o meu filho, porque a gente coloca os filhos numa redoma, né, que nós temos que proteger. E eu era assim também, né? E aí eu percebi que não tem redoma nenhuma, né? Meu filho foi soltar pipa na casa da minha cunhada e caiu da laje de 20 metros e veio a falecer. 24 horas estava enterrado. Qual que era a minha afirmação no velório, na morte dele, na cirurgia que ele fez? Deus vai ressuscitar meu filho. Porque se ele não ressuscitar meu filho, eu vou abandonar a fé. Então eu achava que também eu podia barganhar a vida de uma pessoa com Deus, né? E eu de verdade quis abandonar tudo no começo. E eu acho que isso me ensinou algumas coisas, né? Essa coisa de querer abandonar tudo, essa coisa de mudar a forma de viver, e também a morte de uma pessoa, a morte do meu filho me fez também entender o quanto vale uma vida, né? Mas eu sofri muito porque eu achava que Deus estava sendo injusto, porque eu cuidava de pessoas que a família não quer. E eu não pude cuidar do meu filho que eu queria. E essa coisa foi importante para o meu crescimento, né? Eu posso dizer assim, né? O que eu tirei de tudo isso, né? O que eu tirei de tudo isso? A primeira coisa que eu tirei é que nós podemos questionar a Deus. É uma coisa que ninguém ensina. Nós podemos falar por quê. Não sabemos se haverá a resposta desse cara chamado Deus. Mas nós podemos questioná-lo. Nós podemos brigar com eles. Nós podemos brigar com ele. Isso também eu aprendi. Eu aprendi também que foi um menino que me ensinou, né? Na verdade eu tinha na minha cabeça, mas não aprendi na prática, né? Que ele falou para mim assim: você sempre diz, ou sempre dizia que quer ir para o céu e viver lá no céu. Seu filho está lá no céu e você está querendo ele? Como é que é essa parada, né? Qual que é o Deus que você serve? Aí eu falei, pô, é verdade, né? Deus levou meu filho para o lugar aonde eu quero ir, para o lugar que eu sempre quis, desejo estar, e agora eu estou brigando com ele porque ele levou meu filho para esse lugar, né? Mas isso não acabou aí, né? Eu tive que mudar a minha forma de pensar. Uma outra coisa que eu descobri também é que é uma coisa que ninguém fala, é que você pode chorar. Então sempre tem essa imposição, pô, não chora. Não, tem que chorar, tem que perguntar, tem que brigar, né? Porque isso faz parte do luto. Uma outra coisa que eu aprendi na academia é que o luto tem um processo, né? De você encontrar um culpado. O luto, ele tem um processo. Eu aprendi na academia com um psiquiatra. Mas ele fala que existe um desligamento, né? Todo o processo leva você a um desligamento. Eu acho que não é um desligamento, eu acho que é amenizar
um sofrimento que você vai ter para o resto da vida. Porque eu sofro ainda com a morte do meu filho. Eu muitas vezes tenho um insight que ele vai chegar, sabe? E quando eu estava indo para o Rio de Janeiro de carro, que muitas vezes eu ia de carro, hoje eu não vou mais, mas muitas vezes eu ia de carro. Quando eu ia, ele queria ir junto. E nós passávamos sempre, que eu sou um cara que faz sempre a mesma coisa, né? Sim, então a gente passava sempre no mesmo posto, a gente tomava sempre o mesmo suco, a gente comia o mesmo lanche, depois ia no banheiro, saía correndo, ia para o carro, e do carro a gente vinha embora. E na verdade ele era meu fã também, né? Ele sempre ia nas minhas pregações, pô, pai, quebrou tudo, arrebentou e tal, né? E ele sempre dizia para os meninos da minha casa e para as meninas: eu só não prego porque eu tenho medo do meu pai morrer, mas eu tenho muita vontade de pregar também. Ele falava isso. Aí teve um dia que eu estava indo para o Rio de Janeiro, passei nesse mesmo posto, tomei o suco, comi o lanche, fui ao banheiro, cheguei no carro correndo, sentei e fiquei esperando uma pessoa que não ia chegar nunca mais. Hoje eu entendo que ele está no melhor lugar. Mas isso não impede de eu ter saudade. Isso é essa coisa. Tem que entender que os filhos estão no melhor lugar. Mas a gente não pode ser impedido de ter saudade. É isso. Acho que é a melhor coisa que tem. Irmãos, da mesma forma que Paulo deixou esse relato para a gente, a Bíblia também deixa um relato quando a gente vai ler as Lamentações de Jeremias. O profeta, ele conta a história e se coloca na posição de um homem velho, quebrado, machucado, humilhado. Ele viu Jerusalém ser destruída, ele viu o templo de Salomão ser destruído, ele viu parentes e amigos serem mortos, ele viu as pessoas que ele amava indo para o desterro, ele se sentiu triste. Ele começa a relatar isso lá em Lamentações, no capítulo 3, até que ele para a sua lamúria e deixa para a gente um dos textos mais bonitos da Bíblia que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Quero trazer a memória que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Isso em silêncio. A mensagem que ele deixa para mim e para você é que Deus é bom, Deus já preparou a salvação e que eu e você podemos aguardar a salvação que Deus já nos deixou separar. É a nossa herança. De fato, citando o profeta Isaías, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios diz para mim e para você: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma jamais imaginou o que Deus preparou para aquele que os ama. E é dentro dessa perspectiva que eu gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias que a Bíblia pode nos ensinar sobre os momentos em que nós passamos por dores, sofrimento. No espírito de hoje nós vamos ler apenas os 5 primeiros versículos, mas eu gostaria que vocês, quando tiverem oportunidade, lessem todo o capítulo. Por uma questão de tempo, a gente não vai ler aqui, mas eu quero convidar você também a participar do pequeno grupo. Nós vamos poder ler lá todo o capítulo 2 de 1 Coríntios, nessa série que nós estamos estudando de 1 Coríntios. Diz assim a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo:
Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria, mas no poder de Deus. Vamos orar? Pedir a Deus que fale os nossos corações nessa noite. Pai amado e bendito Deus do universo, Senhor dos Senhores, fala aos nossos corações, fala às nossas mentes, consola-nos, Senhor. As coisas que vamos falar são discernidas apenas espiritualmente pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo abre os nossos corações e as nossas mentes. Sustenta-me, Senhor. Sustenta-me pelo Teu Espírito, para que eu possa pregar. Esconda-me atrás da cruz, que apesar dos meus muitos pecados, o Senhor me permita, mais uma vez, proclamar o Teu maravilhoso Evangelho, que é capaz de transformar a vida de todos nós. É assim que nós oramos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu não quero me demorar muito, eu gostaria de fazer para vocês, ou apresentar a vocês, 3 perguntas que apenas o Espírito Santo de Deus nos faz discernir. 3 respostas, na verdade, para uma mesma pergunta. A pergunta é sempre a mesma. Onde está Deus no meu sofrimento? Onde estava Deus quando isso me aconteceu? E o Espírito Santo de Deus pode nos apresentar 3 respostas. E essas 3 respostas apenas são discernidas, apenas podem ser compreendidas pela ação miraculosa do Espírito Santo de Deus. É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite. A primeira resposta que o Espírito Santo nos dá: onde estava Deus? E a resposta é: Deus está na cruz, levando sobre si e sobre si o seu e o meu pecado. Ele está na cruz. Gostaria de reprisar aquilo que o apóstolo Paulo diz: minha pregação não consistiu em palavras persuasivas, mas em demonstração do poder do Espírito. Ele praticamente usa as mesmas palavras no capítulo 1, no versículo 22, quando ele diz: pregamos a Cristo crucificado. E Cristo crucificado, e Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Esse é o poder de Deus. É a cruz de Cristo. Antes de mais nada, antes de responder a vocês como isso se aplica ao sofrimento, deixa eu contar um pouquinho para vocês o texto que nós acabamos de ter nessa noite. Se você abrir a sua Bíblia em Atos 17, você vai ter uma narrativa de como aconteceu com Paulo na sua viagem missionária pela Grécia. E você vai ver que antes de passar por Corinto, Paulo passa por Atenas. Atenas já não era mais a grande cidade que outrora tinha sido, não era mais a grande cidade de Péricles, mas ainda era o berço da civilização moderna, da filosofia moderna. Era o berço da filosofia de Platão, de Xenofonte, de Aristóteles, da poesia de Homero. Quem não leu a Ilíada e a Odisseia, o grande teatro de Eurípides, de Ésquilo. E Paulo conhecia todas essas coisas e foi pregar em Atenas. E vocês sabem o que aconteceu, porque está lá na Bíblia. Ele começou a pregar na praça. Se um dia vocês forem lá, vocês entendem. Está muito pregar. O que acontece? É muito legal de ver. Ele começou a pregar, e vocês sabem também, virou para o outro e disse: o que é esse paroleiro, esse falastrão, esse cara está falando? E levaram ele para o Areópago, foram subindo ali por aquelas coisinhas e chegaram naquela pedra onde as pessoas faziam seus pronunciamentos. E aí, juntada aquela multidão, ele começa a virar para o pessoal e diz: varões atenienses, tem percebido que muito vocês são religiosos. Eu vi aí um altar dedicado ao Deus desconhecido, e é sobre esse Deus que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite.
causou um determinado impacto às pessoas pobres. Ele disse que Deus ordena que vocês se arrependam. Que Deus já providenciou aquele que há de julgar o mundo, que é Jesus Cristo. E deu prova de que Jesus há de julgar o mundo porque ele ressuscitou dos mortos. E quando ele disse isso, as pessoas se indignaram, acharam que Paulo era lelé da cuca, não batia bem da cabeça. E uns começaram a zombar, e outros começaram a rir, e outros, vocês sabem que doido a gente não pode contrariar, né? Vieram dizer sobre isso, Paulo, nós ouvimos uma outra hora. O carioca gosta de dizer, né? Te ligo, passa lá em casa, e o cara quer se livrar de você. Exatamente foi isso que aconteceu. Eu não posso falar essas coisas, tá? Você não pode falar isso comigo. E foi exatamente isso que aconteceu, gente. Eles disseram que não queriam ouvir mais o que Paulo tinha de dizer. Pois como isso se encaixa na pregação, na condição de sofrimento em que eu e você passamos? É que geralmente, e pensem bem em cima disso, geralmente quando eu e você passamos por uma dor, um sofrimento e perguntamos para Deus assim, Deus está permitindo que isso aconteça na minha vida, nós dizemos isso porque nós queremos dizer assim para Deus, eu não mereço passar por isso. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu sou uma pessoa comum. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu sou uma pessoa que merecia passar por isso. E esse é o mesmo ponto das pessoas de Atenas, esse é o mesmo ponto que nós muitas vezes nos esquecemos a verdade. Esse é um mundo mau. E por que esse mundo é um mundo mau? Porque há maldade no mundo. E a maldade do mundo vem de você. A única maneira que Deus tem de acabar com a maldade do mundo é acabando com o problema da maldade. O problema da maldade somos eu e você. E por causa dos nossos pecados, há maldade no mundo. E todos nós pecamos, destituídos estamos da glória de Deus. A Bíblia diz, não há um justo sequer. E todos nós merecemos o sofrimento e a morte. Mas então por que Deus não acaba com esse mundo? Porque Deus é um Deus que ao mesmo tempo é santo e é amor. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada momento. Se você me perguntar onde estava Deus, o sofrimento em que você está passando, eu vou dizer para você, Deus está na cruz do Calvário, levando sobre si os seus e os meus pecados. Pois Deus decidiu morrer na cruz, levando sobre si os meus pecados, para que eu e você não precisássemos passar pela dor da cruz. Deus conhece o sofrimento como você conhece. E a única coisa que sustenta esse mundo é a cruz de Cristo e o sacrifício que Ele pagou na cruz do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu posso ver duas aplicações para esse texto bíblico nessa noite, meus irmãos. A primeira é que Deus está em paz com o mundo e Deus está em paz com você. Porque muitas vezes, quando nós perguntamos assim, por que Deus fez isso comigo, ou por que Deus permitiu que isso acontecesse, ou por que isso está acontecendo, onde está Deus, o que eu e você estamos dizendo é por que Deus me abandonou. Porque eu estou orando e pedindo a Deus que Ele me responda e a minha oração não está passando o teto. Porque eu procuro a Deus e Ele não me responde. E a verdade é que Deus nunca te abandonou, nunca vai te abandonar, jamais te abandonará, mesmo quando você acha que Deus te abandonou. Deus nunca te abandona. E sabe por quê? Sabe por que Deus nunca te abandonou? Porque o nosso Senhor Jesus foi abandonado na cruz do Calvário. O único motivo pelo qual Deus nunca vai te abandonar é porque nosso Senhor Jesus foi abandonado na cruz. Você sabe, Jesus, o seu maior momento de dor e sofrimento, estando na cruz do Calvário, Ele clama a Deus. Talvez no momento que Ele mais precisasse de Deus, do poder de Deus ou da presença de Deus, Ele diz,
aramaico, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? E a pergunta que nós podemos nos fazer é por que Deus abandonou o seu filho no momento que ele mais precisava? E você sabe a resposta, eu também. Porque naquele momento os seus pecados e os meus pecados estavam em Jesus. E onde há o pecado, Deus não pode estar, porque Ele é santo. E os nossos pecados nos afastam de Deus. E Deus resolveu internar o seu filho para que os pecados que você e eu carregamos estivessem na cruz. De tal forma que agora, por amor do nome dele, Ele nunca me abandona, jamais me abandonará. Não que eu mereço, não por algo que eu tenha feito, não porque eu seja merecedor do amor e da graça de Deus, mas Ele faz isso única e exclusivamente pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu não era merecedor, mas Ele levou sobre si os meus pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. Isso significa que Deus está em paz com você. Nem quando você acha que Deus está em paz com você. Deus está em paz com você pelo sangue do Cordeiro. E nunca vai fazer crescer. Você está em paz com Deus. Você já entendeu que no momento da dor e do sofrimento, você merecia a dor e o sofrimento pela maldade que existe no mundo. E que o único motivo de que Deus não terminou o sofrimento neste mundo é que Ele aguarda com expectativa um dia em que todas as pessoas que são dele serão salvas. Porque Deus tem ovelhas que precisam ouvir a sua voz e seguir. E é só por amor a essas pessoas que Deus aguarda o momento de se revelar na história. Um dia o nosso Senhor Jesus virá e a julgar o mundo, como disse o apóstolo. A segunda aplicação que eu vejo para isso é que a cruz foi o lugar de Cristo Jesus, mas a cruz também é o meu e o seu lugar. E eu digo isso metaforicamente, porque eu e você não precisamos mais passar pela cruz do Calvário. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, que já passou pela cruz por mim e por você. Mas eu e você sabemos que precisamos passar pela cruz, porque se nós quisermos ser verdadeiramente cristãos, devemos tomar a nossa cruz e seguir a Ele. O meu e o seu lugar é a cruz do Calvário. Como disse o nosso Senhor Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para seguir a Jesus é preciso abrir mão do mundo, dos valores do mundo. Para seguirmos a Jesus com fidelidade, nós vamos passar por sofrimento, nós encontraremos oposição. Pois a verdade é certa, que se você não sofre por amor no nome de Jesus, alguma coisa de errado você está fazendo. Que todos nós que quisermos verdadeiramente seguir a Cristo Jesus, nós iremos sofrer. Ao contrário do que muitos falam por aí, de que quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus, nós não passamos por sofrimento. O que diz o nosso Senhor Jesus é o inverso. Sim, nós passaremos por sofrimento. No mundo você esteja numa aflição, mas tem como ânimo, eu venci. Deus deixa muito claro para mim e para você que nós passamos por sofrimento, continuaremos a passar por sofrimento. Se você é uma dessas pessoas que procura os valores desse mundo, se você procura o conforto desse mundo, o reconhecimento desse mundo, a sabedoria desse mundo, vai ser impossível seguir a Deus, porque esse mundo crucificou o nosso Senhor Jesus, e esse mundo muito provavelmente não vai gostar do fato de que você é um seguidor de Cristo, e também não vai querer que você leve a mensagem de que é preciso se arrepender e deixar. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Mas que aproveitará o mundo de se ganhar o mundo inteiro, perder a sua vida. A segunda resposta que o Espírito Santo nos dá para a pergunta: onde está Deus? E a resposta é: Deus está ao seu lado.
nos convencer do juízo, da verdade, da justiça. Ele nos consola, Ele nos dá o sopro. Há uma história bonita sobre isso que aconteceu na minha família. É uma mãe que tem um filho especial. Quantas vezes eu e minha família não oramos e pedimos a Deus que ele fosse curado, e ele não foi curado? Quantas vigílias, quanto jejum, quanta oração, quanto choro, quantas profecias dizendo que sim, ele seria curado? Não. E essa mãe deixou um testemunho dos mais lindos que eu já vi na vida. Mais importante do que ele ser curado é o saber que eu tenho Deus. Deus me dá a força necessária para enfrentar a dificuldade. Meu irmão, o que isso quer dizer para mim e para você? O que isso quer dizer é que não é com eloquência ou sabedoria de palavras. Não é com pessoas que viram para você dizendo que tem o poder de Deus, mas desconhecem o poder da cruz. E viram para você e dizem que ele vai ser curado. Ou Deus não deixará que você será atingido. Ou que o justo do Senhor não passa por provações. Ou lá o que seja, que não tem nada a ver com o que a Bíblia Sagrada diz. Mas é o poder do Espírito Santo de Deus, que é o poder da cruz. E o poder da cruz diz que o nosso Senhor Jesus não foi poupado, e nem por isso você será poupado também. De sofrimento, de provações, de dificuldades. Mas o certo é que quando você se sentir cansado, quando você achar que suas forças não existem mais dentro de você, quando você sentir que você não tem mais força para continuar, você pode saber e pode ter certeza que Deus está contigo. Ele não te abandonou e te dá a força necessária. A palavra de Deus diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, caminharão e não se cansarão. É assim que diz a palavra de Deus. Quando você estiver exausto e achar que não tem força para continuar, lembre-se do que diz o texto bíblico: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus traz a força necessária para seguir em frente. Onde Deus está ao seu lado. Ele está em você. Ele não te abandona. A terceira resposta que a palavra de Deus deixa para mim e para você, para essa pergunta de onde está Deus, e a resposta, e essa é a última resposta que eu vou dar para vocês nessa noite, é que Deus está vivo. Aleluia. À direita do Pai, reinando sobre toda a criação e aguardando o dia da sua volta. Onde está Deus? Ele ressuscitou os mortos e está vivo. E é só por causa disso que Deus ainda não voltou. Por isso, meus irmãos, a urgência de pregar. Por isso, meus irmãos, a urgência de contarmos essa história. Por isso, meus irmãos, porque quanto mais nós contarmos essa história, mais rápido serão abreviados os sofrimentos da humanidade. Quanto mais rápido você contar da história de Jesus, mais rápido o nosso Senhor Jesus virá. Porque há aqueles que precisam ouvir do seu testemunho. E a minha, a sua oração deve ser: Senhor, transforma o meu sofrimento em testemunho de glória, para que o teu nome seja glorificado. Quando você achar que não tem esperança, você não se esqueça daquilo que Jó escreveu. Ele diz: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. E ele faz esse preâmbulo, isso é importante. Ele faz esse preâmbulo, a Bíblia faz esse preâmbulo. O que ele vai falar agora é importante. Isso precisa ficar gravado em vocês. E Deus gravou com o seu Espírito Santo, com fogo no coração de vocês. Isso precisa estar escrito. O que está escrito é o seguinte: quando você passar pelo sofrimento, tribulação e dor, lembre-se das palavras de Jó que dizem o seguinte: mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele e minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos verão e não os outros.
saudade me desfalece o coração. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que a gente vai ver o Marcelo. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o choro pode curar uma noite, mas a alegria. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que as pessoas que eu choro e gostaria de rever, eu reverei essas pessoas, porque o meu Redentor vive. E porque o meu Redentor vive, eu posso ter certeza. Ele deu provas cabais na cruz do Calvário. Mas a sepultura estava vazia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que eu quero que você saiba nessa noite é que os poderosos desse mundo não conseguem discernir essa mensagem. O apóstolo Paulo diz no versículo 8 desse texto de 1 Coríntios 2. Os poderosos, orgulhosos, os que acham que não precisam de Deus, aqueles que se acham nesse mundo, nenhum deles entendeu a Deus. Se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, e agora o apóstolo Paulo parafraseia o profeta Isaías e diz para mim e para você: olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, mente nenhum imaginou